Jesus. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje. Você que pôde estar com a gente. Que bom que você que está nos assistindo, nos acompanhando em casa, você pôde estar aqui com a gente hoje. É muito bom ter você aqui. Principalmente você que está em casa, né? Você deve estar agora quentinho, com uma coberta. Que maravilha! Acho que vamos pedir o aval da pastora para deixar nós vir com coberta. Vai que ela aprova, daí todo mundo vai vir com a cobertinha aqui. Porque, né? Meu Deus, tem dias que tá complicado. Só debaixo das cobertas mesmo. Debaixo das cobertas, aqui a gente tem o cafezinho e o chá, né? Não sei vocês, mas eu vivo à base do café e do chá enquanto eu tô aqui na igreja. Toda hora eu tô ali tomando chá. Pra quê? Tu não consegue? É muito frio? Quando tu vê, tu já tá assim... Mas, que bom que você está em casa aí, no conforto da sua casa, quentinho. Isso é bom demais, amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus, Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado pela nossa vida. Obrigado porque a gente pôde estar aqui nesse momento. Nós sabemos que o Senhor tem algo para nós, o Senhor vai falar conosco. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para aquilo que você tem para colocar nas nossas vidas no dia de hoje. Muito obrigado, amém e amém. Amém? Hoje o tema é: você nasceu com um propósito eterno. Eu e você, nós nascemos com um propósito eterno. Não é algo pequeno, não é um propósito pequeno, mas é algo eterno para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu não sei se você já se fez essa pergunta ou alguma vez na vida sempre alguém faz essa pergunta para a gente, que é a famosa pergunta: por que você nasceu? Qual é o seu propósito? Quem sou eu? Sabe? Essas perguntas filosóficas aí, e aí a pessoa fica assim: vou saber quem eu sou. Eu sou eu. E nós temos duas maneiras de responder essa pergunta: baseada na Bíblia ou baseada naquilo que a sociedade vai nos dizer. A sociedade, ela diz que eu e você somos aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente tem, o tanto de dinheiro que a gente tem, o tanto de amigos que a gente tem, o tanto de status que a gente tem, o tanto de seguidores no Instagram que a gente tem. Meu Deus do céu, que bobeira. Mas a sociedade dita assim, ela coloca assim. Ela diz: você é aquilo que você tem, principalmente. Se você tem muito, então você é uma pessoa, uau, né? Se chegar uma pessoa muito rica, todo mundo fica assim: nossa, é rico, vamos até ficar quieto aqui. Que nada, é só ter um pouco mais de dinheiro, mas... Entende? A sociedade, ela vai dizer quem você é a partir do que você tem, mas a palavra não é a partir daquilo que nós temos, mas é a partir daquilo que Deus nos diz. E nós precisamos colocar quem nós somos, definir quem nós somos a partir do que a palavra nos diz, a partir daquilo que Deus diz ao nosso respeito. E hoje eu quero falar sobre propósito, que eu e você, nós temos um propósito eterno. A palavra propósito, quem sabe, a gente tem ouvido muito falar. Nossa, qual é o seu propósito? Principalmente se você é da igreja há muito tempo, você ouviu muito. Porque, olha, eu vou falar. Quantas vezes eu ouvi seu propósito e gente falando propósito. Muito obrigada. Só que hoje eu quero trazer para você uma perspectiva diferente de propósito. Propósito não é aquilo que nós realizamos, mas é aquilo que nós somos. Esse é o nosso propósito. Não adianta nada eu querer fazer algo, eu preciso ser aquilo. A Bíblia, ela vai nos ensinar a ser, não a fazer. Amém? Deus nos criou com um objetivo. E eu e você precisamos entender qual é esse objetivo. Por que Deus nos criou? Por que eu e você existimos hoje? Eu vou fazer perguntas filosóficas para vocês.
que nós existimos. Mas Deus, Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com um objetivo. Ele nos criou pensando em algo. Eu vou criar o homem e a mulher pensando em uma coisa. E qual é esse objetivo? Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Por que nós fomos criados? Por que nós fomos formados? Se nós irmos primeiro do início e nós lermos sobre o plano original que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida, o plano original de Deus era uma vida perfeita. Era um plano que nós hoje nós apenas conseguimos imaginar, certo? Você consegue só imaginar como é que era lá no Éden. Porque a gente não tem noção nenhuma como é que era. A gente só consegue imaginar. Ai, deve ser um monte de mato e bichinhos e todo mundo. Eita, maravilha. E ele não precisava trabalhar. Pensa. O trabalho dele era: eu quero comer isso aqui. Estava ali. Quero comer uma maçãzinha hoje. Tchim! Oh, que gostoso. Esse era o trabalho dele. A gente não consegue imaginar isso hoje? Não mesmo. Eu, pelo menos, não. Pensa. Que maravilha que era. Esse era o plano original. Era uma vida perfeita. O plano original era uma vida onde eu e você iríamos viver apenas através de Deus. Era uma vida onde eu e você iríamos usufruir daquilo que Deus criou. Só que o principal era eu e você teríamos uma comunhão profunda com Deus. Esse era o plano original. Uma comunhão profunda com o Pai. Só que mesmo que isso tenha sido perdido por causa do pecado, quando Cristo veio, Ele se entregou e Ele nos deu a oportunidade de viver o plano original, mesmo em um mundo caído. Isso é algo importante que nós precisamos entender. Mesmo que nós vivamos em um mundo caído, porque o mundo é caído, o mundo jaz o maligno, mas nós não. Nós hoje em Cristo, nós não somos mais dominados pelo mundo, nós não somos mais dominados pelo maligno. Hoje nós somos dominados pelo Espírito, hoje o Espírito habita em nós. Hoje o Espírito nos comanda, vamos colocar assim. Então, mesmo que o mundo é caído, o mundo jaz o maligno, eu e você ainda podemos viver o plano original que Deus tinha para nós. Porque Cristo restaurou esse plano. Cristo nos levou novamente para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. E quando eu digo nós, a gente não tem que pensar só em Adão e Eva. Adão e Eva fizeram. Adão e Eva nos representa. O que Adão e Eva fizeram, se eu e você estivéssemos no Éden, nós teríamos a mesma atitude que eles. Pensou já nisso? Se você estivesse ali, você também faria. Quem sabe você também faria a mesma coisa. Que louco, né? Hoje, por causa de Cristo, nós podemos viver a partir de Deus. Nós podemos hoje ter um relacionamento e uma comunhão profunda com o Pai. Algo que nós não conseguiríamos antes. E Cristo restaurou isso. Amém? Uma coisa que eu quero que você entenda que é um fato. Eu e você, vamos apenas encontrar o nosso propósito em Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos criou. Deus nos criou. Então a gente só vai encontrar nele. A gente só vai encontrar a resposta de por que eu nasci? Quem sou eu? Em Deus. Porque Ele te criou. Ele sabe quem você é. Ele sabe a sua essência. Eu não sei se você consegue entender essa frase. Para mim essa frase faz muito sentido. E eu fico assim, meu Deus, que frase profunda. Porque eu consigo encontrar quem eu sou em Deus, porque Ele me criou. Vamos dar um exemplo. É difícil dar esse exemplo. Eu não sei dar exemplo em relação a isso, não. Não tem exemplo, gente. Porque não tem como eu e você criar algo. Ou vamos dizer assim, você faz um desenho e você sabe o que é aquele desenho. Uma criança.
Criança faz aquele desenho todo maluco. Já viu o desenho de criança que às vezes é uma maravilha? E da criança, olha pai. Você fica, meu Deus, que lindo. Mentindo, né? Mas pensa, a criança vem e faz um desenho que você não entende o que é. Agora, se você perguntar para ela, o que você quis desenhar? Ela vai saber a resposta. Ela fala assim, é isso aqui. E você vai, tá igual. Tadinhos. Mas ela vai saber te responder. É a mesma coisa. Para eu e você saber a nossa essência, o nosso propósito, nós precisamos encontrar em Deus, porque Ele nos criou. Ele sabe a nossa essência. Ele sabe o nosso propósito. Gênesis capítulo 1 e o verso 27 vai falar assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A primeira coisa que eu e você temos esse propósito eterno é que nós fomos criados para nos relacionar com Deus. E uma coisa que você tem que entender, Deus, Ele é o teu criador. Ele te criou, Ele me criou. Ele é o nosso criador. E Ele nos criou a partir dEle mesmo. É isso que está ali, Deus criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus. A referência de Deus era Ele mesmo. Vamos fazer uma pessoa aqui. Como é que nós vamos fazer? Que pega você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e vamos criar aqui o padrão de Deus foi colocado em nós. Pensa. A gente não é algo pequeno. A gente não é uma criação pequena para Deus. Não é a mesma coisa que um passarinho. Passarinho já é importante. Passarinho já é algo que, se você for analisar a vida dos passarinhos, você fica assim, meu Deus, olha o cuidado de Deus com o passarinho. Agora imagina eu e você que fomos criados à imagem dele. Não tem comparação. Não tem mesmo. Quanto mais nós lemos sobre a criação, mais nós vemos que Deus, todos os dias, Ele ia ter comunhão com o homem. Todo dia, Deus ia lá e tinha comunhão com o homem. E aí, batia um papo lá com eles. E conversava. Porque eu e você, o nosso primeiro propósito, meu e seu, é ter a comunhão com Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós fomos criados para estar perto, ligados, conectados com Deus. Ele nos criou para viver com Ele. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para ter um relacionamento, para viver com eles. Onde todo dia Ele ia conversar com Adão e Eva. E Adão e Eva conversavam com Ele. E é assim que ia ser a vida. Um bate-papo com Deus ali, diretão aqui, ó. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. Quando Jesus vem, Ele restaura essa comunhão. Ele nos reconecta com Deus e ainda Ele nos traz a revelação de Pai. Porque antes de Cristo vir, eles não tinham essa revelação de Pai. Eles viam Deus apenas como Deus. Deus, Adonai. Deus lá e a gente está aqui. Só que quando Cristo vem, Cristo Ele traz essa revelação de Pai. E a gente pode ser que pense assim, a gente não é algo, nossa, chocante. Mas pensa na época. Alguém chega a falar, eu sou filho de Deus, o Pai celestial. Cara, ninguém se denominava filho de Deus naquela época. Ninguém dizia assim, eu sou filho de Deus. Claro que não. Porque na mentalidade deles, eles eram, Deus estava lá e nós, o povo, nós somos povo. E aí quando Cristo vem, Cristo começa a revelar, Deus é Pai, o Pai cuida de vocês. O Pai. Isso para nós hoje é uma revelação grandiosa. Porque hoje nós vemos Deus como Pai.
Deus como aquele pai que cuida, aquele pai que zela. E por que era tão importante para mim e para você? Por que era tão importante que Cristo viesse nos reconciliar com Deus? Por que era tão importante essa reconciliação acontecer? Porque longe do Pai, nós nunca iríamos conseguir viver a vida que Ele planejou para nós. Então, de fato, eu e você, nós fomos criados para viver com Deus. Esse é o propósito da humanidade. Eu e você, todas as pessoas, desde Adão, desde o momento que Adão pecou, até a última pessoa que vai nascer, sei lá, né? Vai. Pensa longe aí. Até a última pessoa, todos fomos criados para estar conectados com Deus. Todos. Todos. E Deus ele não separa essas pessoas, não. Eu vim para essas pessoas e para essas pessoas não. Não, Cristo veio para todos. Todos fomos criados para viver com Deus. E Cristo veio para todos para reconciliar a gente com Deus. Porque sem Deus, a gente não tem a vida. A gente não usufrui a vida que Ele formou para nós. É só em Deus que eu e você vamos viver uma vida de paz, de descanso, de alegria, de sucesso, de bem-estar, de saúde plena. É só em Deus. Longe de Deus, não tem como. Segunda coisa, nós fomos criados para ser abençoados. O meu propósito e o seu propósito é ser abençoado. Em Gênesis 1, o verso 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha no começo, Deus os abençoou. Deus foi lá, criou o homem e a mulher. E aí, a primeira coisa que Deus faz para o homem, a primeira coisa que Deus fala para o homem e para a mulher é: Deus abençoou eles. Deus abençoou. Deus viu que era bom e Ele abençoou. Pensa. A primeira coisa que Deus fez foi abençoar a humanidade. E como é humanidade, é eu e você também. E quando a gente fala sobre a palavra abençoar, a palavra abençoar, tanto em hebraico quanto no grego, apresenta um sentido igual. O sentido das duas palavras é parecido, ok? A palavra no grego, eu só trouxe no grego, tá, gente? Que é difícil achar essas coisas, pelo amor de Deus. Vocês não têm ideia. Mas a palavra abençoar em grego, eu não vou falar no grego porque eu não sei, tá, gente? A palavra transmite a ideia de prosperidade, de bondade. A palavra abençoar significa dar ou lançar bênção, bendizer, fazer feliz, tornar próspero. Isso que a palavra abençoar significa. Então, abençoar, quando Deus abençoou eles, Deus não falou assim: vá, é isso aí, vocês estão abençoados. Não. Deus colocou sobre a vida deles a prosperidade, Deus colocou sobre a vida deles a felicidade. Deus deu isso para eles. Deus falou: aqui, ó, isso é de vocês. Vocês são abençoados, vocês são felizes, tudo que vocês fazem é bom, vocês são prósperos. E isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida. O nosso propósito é viver uma vida abençoada. Não uma vida ao léu de fracasso mas é uma vida abençoada. Deus abençoou a sua criação. E essa bênção está sobre a minha vida e a tua vida. Foi terça que eu preguei?
Foi terça? Foi? Foi terça. Terça-feira eu li um texto, que é Efésios 1:3, e eu vou ler de novo. Se eu pudesse, eu li Efésios do 1 até o 12 de novo, porque encaixa perfeitamente nisso aqui que nós estamos falando. Mas daí seria demais. Mas Efésios, o capítulo 1 e o verso 3, vai falar assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu e você, nós fomos criados para ser abençoados. Eu e você, nós fomos criados para viver uma vida abençoada. Esse é o nosso propósito. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou eles com esse intuito deles ser abençoados. De tudo que eles fizerem, produzir, de tudo que eles tocar, dá certo. Eles falavam, eu quero comer isso aqui. Ah, tinha ali, eles comiam. Nós fomos criados com isso. Nós precisamos ver a obra de Cristo, a obra redentora, como a validade. Não, ela valeu para nos levar novamente para aquilo lá. Por mais que a gente fale, ai, mas Sara, mas como? Se a gente está vivendo num mundo, meu Deus, que é uma loucura. Pois é, mas lá é uma loucura. O mundo é uma loucura e pode se bloquear e pode se quebrar tudo. Pode se... Estou nem aí. O mundo é uma loucura. Só que quando nós fomos reconectados com Cristo, reconciliados em Deus, nós passamos a viver o plano original. Nós passamos a voltar lá no começo. Onde nós temos uma vida de descanso, de paz, de alegria, tudo que a gente faz prospera. Essa é a vida que Deus tem para nós. Esse é o plano. Essas bênçãos estão sobre nós. Essa é a verdade sobre a vida que Deus planejou para mim e para você. O meu propósito e o seu propósito é ser abençoado. Só que essa bênção, ela não vai só ficar para mim e para você. Não. As bênçãos que Deus tem para mim e para você é de geração para geração. Hoje ela começa em você. Mas ela vai para seus filhos e isso e aquilo, e geração por geração. E geração por geração. Não vai alcançar só você. Alcança os outros. Nós passamos uma vida, quem sabe, ouvindo que nós somos fracassados. Ou nem ouvimos, mas vimos os nossos pais tendo uma vida difícil. Quem sabe você viu a sua família tendo uma vida sofrida, uma vida triste, uma vida complicada. Porque longe de Deus não tem uma vida boa, não mesmo. É uma vida triste, é uma vida sofrida, é uma vida... Olha... E quem sabe a gente cresceu vendo esse tipo de vida. A gente cresceu vendo nossos pais tendo essa vida, amigos tendo essa vida. Quem sabe a gente começou a crescer e a gente começou a ter essa vida. E aí a gente acha que essa é a vida que Deus tem para nós. Não, a gente vai ter uma vida mesmo sofrida. A gente vai ter mesmo uma vida... Aqui, ó. E o triste é que muitas vezes a igreja ensina ainda você. Não, você vai ter uma vida aqui, ó. Toma, toma. Essa é a vida que Deus tem para você. Esse é o mais triste. Porque em vez da a igreja ensinar que Deus tem uma vida abençoada, é ao contrário. A vida que Deus tem para mim e para você é uma vida abençoada. Não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de desgraça, não é uma vida de tristeza, não é uma vida onde nós temos um relacionamento conturbado, um casamento. Meu Deus, os filhos são pior ainda. Se o casamento já é ruim, os filhos são os capeta. Não é essa a vida que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida abençoada. Nós somos criados para ter uma vida abençoada. Nós somos criados para ter uma vida feliz, próspera, uma vida abundante, uma vida cheia de paz. E quanto mais nós lemos a palavra e conhecemos aquilo que Deus nos diz através da palavra, mais nós compreendemos que é essa vida que Deus tem para nós.
mais nós vemos que Deus nos criou para viver uma vida abundante. Nós vemos na palavra. Eu vou dar 2 exemplos. A palavra salvação e a palavra shalom. A palavra salvação, ela quer dizer cura. Salvação, cura, prosperidade, libertação, plenitude e família abençoada. A palavra shalom, paz, prosperidade, felicidade, saúde, família abençoada, segurança e gozo. É isso que a Bíblia tem para mim e para você. E é só 2 palavras, gente. Se a gente fosse pegar todas as palavras, meu Deus. Essa é a vida que Deus tem para nós. Uma vida, e eu não sei se você percebeu, mas tanto em shalom quanto salvação, tem a mesma palavra, família abençoada. Olha como Deus quer que a gente tenha uma família abençoada. Não é só a gente ser abençoado, mas é a nossa família também. Deus, ele valoriza muito relacionamentos. Deus, ele valoriza muito comunhão uns com os outros. Isso é algo muito importante para Deus. Por isso que ele coloca em nós uma mudança de mentalidade, para que nós venhamos mudar a maneira como nós lidamos com os outros. E Deus tem para nós uma família abençoada. Deus tem para nós paz, alegria, uma vida abundante, libertação. Tudo isso é para nós. Nós fomos criados para viver tudo isso. Terceira coisa, você não é a obra do acaso. Lembra que no início eu falei que tem 2 maneiras da gente responder essas perguntas? Ou é pelo que a sociedade fala, o que o mundo diz, ou aquilo que Deus nos diz. E o mundo, ele vai dizer, você é a obra do acaso. Você foi um momento do seu papai e da sua mamãe. E só isso. Aconteceu, sabe? Foi aquele dia que aconteceu. Seu pai e sua mãe não se cuidaram. E aconteceu. Um acidente. Não era para você ter nascido. Não. A sociedade, ela vai dizer isso. Que você é meramente um acidente. Meramente o acaso. Só que nós não somos meramente o acaso. Nós não somos meramente um acaso. Sabe? Terça mesmo eu falei uma frase que mexeu muito comigo. Porque eu ouvi. E aquilo ficou, nossa, caraca. Que é em relação a que eu e você somos uma pedra preciosa e rara. E quando eu ouvi isso dali, eu fiquei, meu Deus. Porque a gente não se enxerga assim, a gente não se vê assim. A gente se vê sempre como... Eu não sei se você é assim. Eu tenho um problema de me cobrar muito. Eu vou abrir meu coração. Eu me cobro demais. Principalmente em relação à minha vida externa. Não à igreja, mas, meu Deus, trabalho então. Coitado. E quando eu ouvi aquilo, você é uma pedra preciosa e rara. Cara, quase que eu chorei. Eu falei, eu sou. Mas, a real, nós temos um valor. Não é como o mundo, a sociedade dita, o teu valor é aquilo que tu tem, é aquilo que tu conquista, o teu valor é aquilo, sabe, o teu dinheiro, a tua roupa, o teu carro. Esse não é o teu valor não está nessas coisas. O teu valor está em Deus. A tua essência é muito preciosa. A tua vida por si só, ela é preciosa. Sabe, muitas vezes as pessoas têm pensamentos sabe aquele pensamento que o diabo mesmo que coloca? Ou às vezes até usa alguém para falar para você. Aquele pensamento que você é insignificante, que ninguém se importa com você. Aquele pensamento que às vezes até teu pai e tua mãe já falaram, você é o acaso mesmo. Acontece. Tem pai e mãe que não deveriam nem ser chamados pai e mãe.
Mas às vezes alguém falou para você, não, ninguém se importa com você, ninguém dá bola. Se você faltar, ninguém vai se importar, meu amigo. Às vezes esses pensamentos podem ser que venham. Só que nós não podemos e nós não devemos acreditar nisso. Por mais que venha esse pensamento, você tem que, não, eu não vou acreditar nesse pensamento. Eu não vou deixar isso pegar raiz, porque eu sou importante. Eu sou uma pedra preciosa e rara. Sou mais preciosa que o rubi, que a esmeralda. Olha aí, ó. Alguém já viu um rubi? Eu nunca vi, só em vídeo. Mas eu sou mais preciosa e você é mais precioso que um rubi. Porque você é precioso na sua essência, a sua vida ela é preciosa, a sua vida ela é importante. Olha o que Lucas 12:7 fala. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se você for ler o contexto, você vai ver Jesus falando algumas coisas ali, que tem algumas coisas aqui. Mas você vai ver ele chegar nesse ponto, ele fala, até o cabelo da tua cabeça. Gente, até o cabelo da cabeça. Frase que senão eu não vou conseguir continuar aqui, não. Nós somos importantes para Deus. Nós temos um valor. Nós sim somos importantes. Deus nunca esquece de nós. Porque eu e você fomos criados por Ele. Você acha que Deus vai esquecer a criação dele? E mais ainda, Deus vai esquecer os filhos dele? Nunca. Um pai e uma mãe nunca esquecem do seu filho. E Deus é muito além. Deus nunca vai se esquecer de mim e de você. Nós não podemos olhar para Deus e ver Deus como um humano. Esse é um erro muito grande que as pessoas fazem. Olham para Deus e vê Deus como homem. E Deus não é homem. Deus, ele é Deus. Ele criou o homem, mas ele é superior ao homem. A capacidade dele é superior, a mentalidade dele é acima do que a gente consegue imaginar. E Deus, ele não é aquela pessoa que, sabe, que você conhece, aquele seu amigo, aquele seu vizinho, ou sei lá, que é mentiroso, sabe? Que fala assim, ai, tamo junto. Primeiro fala, tô não, sai fora. Deus não é assim. Deus, ele tamo junto. Então, tamo junto mesmo. Deus, ele não abandona a gente. Deus, ele não esquece da gente. Deus, ele não fala assim, você está no fundo do poço, então fica aí mesmo. Porque eu não vou te salvar. Não. Ele nunca faria isso com a gente, porque ele não é um homem. Deus, ele não mente, ele não falha, ele não abandona. Nem mesmo quando o homem vira as costas para Deus, Deus não vira as costas para o homem. Deus, ele não abandona o homem. Pelo contrário, mesmo quando o homem virou as costas para Deus, Deus, ele foi lá e criou um plano de redenção, de reconciliação. O homem se afastou e Deus falou, agora vamos criar um plano para trazer de volta. Porque você longe de mim não vai conseguir. Você não tem como viver longe de mim. João, o capítulo 4 e o verso 10, vai falar assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ler o 19 para falar o que eu tenho para falar. O verso 19 vai dizer assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Volta no 10 para mim, fazendo favor. E pode deixar ali. O amor de Deus, ele não é baseado no nosso amor. Deus, ele não nos aceita, Deus, ele não nos ama porque nós amamos Ele. Esse é um erro que a gente tem. A gente acha que, não, eu tenho que amar Deus primeiro para Deus me amar. Muito pelo contrário. Antes de você existir, Ele já te amava. Antes de você nascer, Ele já te amava. Porque em Efésios mesmo, se você for ler Efésios, o capítulo
O capítulo 1, você vai ler ali entre os versos que diz que Deus nos amou e nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Olha só, não é antes mesmo de você nascer e fazer nhé. Não, é antes da fundação do mundo. Você já era amado. Porque nós temos que entender uma coisa, nós somos individuais, sim, mas nós somos um só. A humanidade é uma só. Eu e você somos um só. Eu sinto as mesmas coisas que você sente as mesmas coisas que eu. Então, quando eu falo que Deus nos amou antes, Deus amou a humanidade. Eu trago no individual para você ter essa questão individual. Poxa, Deus amou eu, a Sara, antes da fundação do mundo. Uau! Só que nós somos todo mundo aqui, todo mundo que vai existir, que já existiu, somos um só. Então Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Ele não me ama e ama você, Ele não te escolhe ou me escolhe porque a gente é bom, porque a gente é certinho, porque a gente é bonito, bonita. Não. Ele nos escolhe porque eu e você somos a criação dele. Porque eu e você fomos criados a partir dele. Por isso que ele me escolheu e ele te escolheu. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro, ele nos aceitou primeiro, ele veio ao nosso encontro primeiro. Ele deu o primeiro passo. Nessa relação que estava afastada, ele deu o primeiro passo. Ele falou assim, agora eu estou aqui. O que eu e você fazemos hoje? Nós só com a nossa fé dizemos, agora eu vou dar o passo também. Agora eu também vou me achegar em você. Eu creio que você veio até mim e agora eu vou chegar em você. Por isso, tenha em mente uma coisa. Guarde isso no seu coração. Você que está aqui, você que está em casa, guarde no seu coração essas palavras. Você não é insignificante. Você não é alguém sem valor. Você não é alguém sem importância. Muito pelo contrário. Você é importante, você tem valor, você é especial demais. Você é muito, 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 muito amado. O amor de Deus por você é incondicional. É incondicional. Um amor que eu e você não temos percepção para entender. De tão... O nosso amor é condicional, mas o dele não é. O dele não tem fim. O dele não muda, o dele é constante. É esse amor que ele tem por nós. E essa é a verdade sobre você. Mesmo que a gente venha ter dias difíceis, mesmo que a gente tenha dias complicados, não é as dificuldades que mostram que Deus nos ama ou que Deus não nos ama. Porque a dificuldade sempre a gente vai ter. Só que quando a gente entende o amor que Ele tem por nós, mesmo que a dificuldade venha, a gente fala assim, não, eu sou amado por Deus. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sou amado. Deus tem um propósito para mim. A vida que Deus me criou para viver é uma vida abençoada, é uma vida próspera, é uma vida cheia de paz, cheia de alegria. Essa é a vida que Deus tem para mim. Por isso, eu e você não somos o acaso. Nós não somos um acontecimento. Nós somos o propósito de Deus. Nós somos alguém especial. E aí, quem sabe você está se perguntando, por que disso aqui, né? Por quê? Se nós fomos criados para viver uma vida abundante, eu quero que você entenda sobre essa vida abundante. O que é a vida abundante? O que é uma vida abundante que Deus tem para nós? A gente fala sobre vida abundante, e eu falei ali que a palavra salvação significa plenitude, libertação, família abençoada, cura, e também tem
vida abundante. Nós fomos criados para viver uma vida abençoada e uma vida abundante. Mas o que é essa vida abundante? O que é a vida abundante que Deus tem para nós? Quando a gente fala de vida abundante, nós precisamos entender que Deus não tem apenas uma coisa pequena para nós, uma coisa pouca para nós. Como se eu fosse só colocar um pouquinho de água. E aí ele fala assim: é só isso aqui que eu tenho para você. Eu te criei para você viver só isso aqui. Eu te criei para você. De vez em quando você vai ser feliz. De vez em quando o teu casamento vai estar bom. De vez em quando. Vai ter horas que vocês vão se quebrar no pau e vai ser assim. De vez em quando as suas finanças vão ir bem. Mas Deus não nos criou para de vez em quando. Deus também não nos criou para só ser metade. Só antes não era de vez em quando. Eu vou reformular. Uma vez a cada 5 meses você tem um dia feliz. Agora você tem uns 10 dias que você se sente feliz. Deus não tem uma vida assim para nós. Deus tem uma vida abundante. Deus tem uma vida abundante. A vida que Deus tem para nós, ela não fica só ali. Ela vai. É uma vida abundante. E se tivesse mais água aqui, ia continuar. Porque é uma vida abundante. É uma vida abundante. Deus nos criou para viver uma vida em eternidade. Esse é o quarto propósito para mim e para você. Viver a eternidade. Deus, ele não tem uma vida apenas agora para mim e para você. Mas é eterno. 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 Romanos capítulo 6, o verso 23, vai falar assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós recebemos a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos essa vida. Ela começa aqui, mas ela passa para a eternidade. Aqui ela começa, hoje. Hoje, eu e você começamos a usufruir dessa vida abundante. Mas não vai ficar só para agora, vai ficar eternamente. Você vai morrer vivendo essa vida abundante e depois no céu você vai viver plenamente essa vida abundante. Muito mais ainda. Porque no céu não vai ter nada disso que tem aqui. Só que nós fomos criados para viver a eternidade. Nós fomos criados para que hoje, no dia de hoje, nós começarmos a conhecer Deus, a confiar em Deus, a descansar em Deus. É aqui, no dia de hoje, que nós passamos a viver a graça, que nós passamos a viver em fé. Nós não precisamos esperar para um dia isso acontecer na nossa vida. O dia que nós ir para o céu, a gente vai viver uma vida de descanso. Nada, é aqui que é para a gente viver. O dia que a gente ir para o céu, a gente vai ser feliz. Nada, é aqui que é para a gente viver a felicidade. É aqui, é hoje. É essa vida hoje que Deus tem para nós. Deus hoje tem uma vida leve para mim, uma vida abundante. É uma vida abundante. Não é uma vida que de vez em quando as coisas vão dar certo. Não é uma vida que de vez em quando você vai ganhar na loteria. Você ganha todo dia na loteria. Só não é a loteria, né? Não é essa a loteria. Mas na loteria de Deus você ganha todo dia.
Todo dia você acorda, você tem um presentão ali. Sua vida. Sua vida é o seu maior presente. Todo dia. A nossa vida vai transbordar de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de harmonia. Vai transbordar, não vai faltar. Não é de vez em quando que você vai ser feliz. Não é de vez em quando que a sua família vai dar certo. Não é de vez em quando que as coisas na sua vida vão dar certo. É todo dia, porque a sua vida é abundante. Ela vai. A vida que Deus tem para nós é abundante. O tempo de viver tudo isso é agora. A única coisa que nós precisamos fazer para nós passar a viver isso é a fé. Nós precisamos crer que é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos crer na bondade de Deus, no amor de Deus. Nós precisamos crer que Cristo já conquistou e nos deu tudo isso. Nós precisamos crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus e em tudo aquilo que Ele conquistou para mim, eu passo a viver essa vida abundante, essa vida transbordante. O meu propósito e o seu propósito é viver a vida abundante. Esse é o meu propósito e o seu propósito. Nós vamos viver. Aonde a gente passar, essa vida abundante vai estar com a gente. Aonde a gente ir, essa vida abundante vai estar com a gente. Não importa o lugar, não importa quem está com você, a vida abundante está na sua vida, está sobre você. Essa foi a vida que Deus te trouxe. Essa foi a vida que Deus tem para você e para mim. Nós não somos o acaso, nós não somos insignificantes, nós não somos pessoas que uma hora as coisas vão dar certo, que precisamos de sorte. Né? Que tem essas aí da sorte, do karma, nem sei o que é, mas tem essa gente louca aí, que acredita. Tem gente que acredita até em constelação e sei lá o que lá, mas cada um acredita no que quiser, né? Cada um é livre. Só que nós precisamos acreditar que essa é a vida que Deus tem para nós. Para eu e você viver essa vida, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer que Cristo conquistou isso para nós. E dia após dia nós vamos passar a viver isso. Não vai ser do dia para a noite assim, pum. Não vai ser. Mas dia após dia nós vamos aprender a viver essa vida. Nós vamos aprender a seguir o direcionamento do Espírito, que vai nos direcionar para viver essa vida abundante. Esse é o meu propósito e esse é o seu propósito. É um propósito eterno. Começa aqui, mas ele é eterno. Ele não tem fim. Hoje a gente começa a viver uma vida abundante, que pela eternidade nós vamos viver uma vida abundante. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. E obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós cremos que nós temos uma vida abundante. Nós cremos nessa vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos criou para viver. Nós cremos nessa vida. Numa vida próspera, numa vida abençoada, numa vida onde nós temos uma família abençoada, nós temos paz, numa vida plena, Senhor. Numa vida onde nós temos liberdade. Muito obrigado. Nós cremos nisso. Nós depositamos a nossa fé nessa vida, nós depositamos a nossa fé em Jesus, porque Cristo conquistou todas essas coisas para nós. Muito obrigado. Obrigado por essa vida abundante. Nós cremos nisso, Senhor. Obrigado. Nós somos gratos a Ti. Amém e amém.